Oi, pessoal, tudo bem? Sou Luciane Guido e como entramos agora na primavera, minha vontade, desde o mês passado, era falar sobre o sagrado feminino. E a primavera tem tudo a ver com o feminino, em qualquer ser. É o feminino no planeta, tá? Porque o planeta, dentro do sistema solar, né, com toda a, as eclípticas trabalhando em conjunto, o planeta nesse momento, aqui no hemisfério sul, ele está entrando na primavera e no hemisfério norte o inverso, o outono. É como se o planeta tivesse um pulsar, né? Recolhe aqui, abre lá, inverno aqui, verão lá. Então, é um organismo vivo, né? O nosso planeta é um organismo vivo e tem até umas questões espirituais, pessoas, grupos espirituais que colocam como se a Terra fosse um ser chamado Gaia, tá? Então, como vamos falar na Terra agora como Gaia. Ai, vou apagar aqui, vou diminuir o som porque fica interferindo. Desculpa. Então, o que acontece? Agora a gente aqui na primavera, a gente na primavera, a gente está num momento de crescimento. É como se no inverno a gente está em recolhimento, criando novas energias, buscando no nosso íntimo, no nosso profundo, algo que vai fazer renascer a seguir, e essa energia está em ascensão para chegar no verão, no apogeu. Então, agora é uma estação do feminino, é como se o útero está cheio de um embrião, de um bebê, de um feto que vai nascer. É como se fosse isso. E no verão eclode o nascimento, né? É como se fosse isso, tá, gente? Então esse é um momento, por isso que é tido como uma estação feminina, tá? Eu queria colocar aqui uma questão para vocês que pode ter um ponto de vista novo para muitas pessoas, porque nós somos criados, né, todas as sociedades, culturas, de tal forma que a gente perde perdemos muito, aliás, não foi pouco, muito a conexão com o feminino. Isso é histórico, é um processo histórico, e aí como a gente está fazendo um grupo sobre o sagrado feminino, eu e mais algumas moças, mulheres, senhoras, junto com uma pessoa muito querida chamada Tatiana Cantadori, uma terapeuta super bacana e tal. E a gente tem conversado muito sobre isso. Eu fui buscar questões históricas também, porque eu já tinha um certo conhecimento relacionado aos mitos. E aí eu fui buscar na arte toda essa questão do feminino. O que, que aconteceu com o feminino que foi tão massacrado nos últimos milênios? Então eu fui buscar isso. E a gente sabe, eu já tinha uma compreensão do mito da lua, do início de tudo, né? Das sociedades primitivas, que eu até já postei um vídeo a respeito disso, e que agora depois com o andar do crescimento, com o andar da carruagem, que é bem masculina, né? Nós perdemos essa valorização. Então, aonde que isso aconteceu? Historicamente, a gente pode perceber que as sociedades primitivas, elas eram politeístas. Não vou colocar se é bom ou se é ruim, tá, gente? Só vou colocar as coisas na definição do que elas são, no contexto como elas são, foram e continuam sendo e viveram, né? E existiram. A gente sabe que o politeísmo fazia parte de muitas sociedades antigas, né? Pré-históricas, antigas, antes da escrita e pós-escrita. A escrita trouxe uma valorização do masculino. As escritas cuneiformes, elas eram feitas com objetos fálicos e eram encravadas na caverna, que é feminino. E as sociedades primitivas eram muito voltadas para a caverna. Então, existem assim alguns registros, né, de, de artes rupestres que mostram isso super bem. Os bisões cruzados na caverna de Lacour, na França.
Na Espanha também tem muita coisa disso, que eles conseguiram registrar e estudar a respeito. E o que acontece? Depois do primitivismo, quando já começou a ter algumas escritas que começaram a ser feitas nas pedras, nas cavernas, começou que eles escreviam com sangue, depois com objetos cuneiformes, ou seja, a sociedade foi criando um valor do masculino em detrimento do valor feminino. O valor feminino, por causa da sobrevivência das sociedades e dos grupos primitivos, ele foi sendo massacrado por uma questão de necessidade de sobrevivência. Até hoje, a gente considera o masculino valorizado para a sobrevivência em si. E por isso o nosso feminino na sociedade tem sido muito colocado de lado. E o empoderamento do feminino que a gente tanto ouve, na verdade, aumenta e enfatiza o patriarcado. Porque o feminino sexual, o feminino com aspecto de imposição estética, de imposição... como é que eu posso falar? De imposição de estética mesmo, aquela coisa de você... de ter conflitos entre as pessoas, de um querer ser mais que o outro, de aquela relação piramidal, ela é muito masculina. As mulheres, elas sempre se organizaram em roda, mas a mulher que compete com a outra, ou o feminino que compete com outro feminino, acaba se tornando masculino. É uma ordem masculina, é uma organização patriarcal. Ela é piramidal, ela é de imposição em relação a uma fila e não em relação a um círculo. O círculo, geometricamente, ele é feminino. E a reta, ela é masculina. Tanto é que a cruz é a união do masculino com o feminino. É o masculino vertical e o feminino horizontal. As sociedades matriciais, não vou colocar como matriarcal, no nosso grupo a gente já falou sobre isso até. Matriarcal é como se a gente quisesse impor um feminino sobre o masculino. Isso não tem cabimento, não é por aí. A gente tem que valorizar o feminino, assim como essa valorização do feminino vai valorizar o masculino, que também está muito perdido, justamente porque cada vez mais o masculino tem sido muito massacrado também por causa da própria imposição de que ele tem que estar no topo. No topo só vai ter um, gente. Hierarquicamente, na nossa sociedade planetária, existe um. E cada vez mais para cima tem menos pessoas sendo favorecidas no grupo. Não é isso. As sociedades matriciais, elas são mais horizontais e não tão verticais, elas são mais pacíficas, elas não são competitivas e, na verdade, é como se fossem... Olha, um exemplo clássico disso são pessoas em roda dançando. Isso é matricial, isso é não matriarcal, é matricial. Quando você impõe culturalmente esse estado, aí você está sendo matriarcal e está desvalorizando o patriarcal. O que também não tem nada a ver. A gente tem que trabalhar com forças equivalentes, de cooperação. Então, por que eu estou tão preocupada em colocar isso sob esse ponto de vista para muitas pessoas que talvez não tenham parado para pensar? O que gera muito conflito no próprio modo de viver das sociedades atualmente. A gente percebe que todo mundo está muito perdido. E eu acredito muito nisso. Acreditar tem a ver com fé, né? Mas tem a ver também com aquilo em que você busca, né? E eu busco sociedades pacíficas. A minha vida é pacífica, eu busco isso. Então eu acredito nisso,
né, no que eu busco. Então, por isso eu estou colocando essa questão. A nova era, ela já não tem mais essa característica, a gente está elaborando melhor essa característica fraternal. Não é patriarcal, não é matriarcal, e sim fraternal. O patriarcado foi fundamentado pelas grandes religiões monoteístas, a gente sabe disso. Lá atrás, no Egito, teve um cara que resolveu fazer uma religião monoteísta, o Akhenaton, e que ele instituiu uma sociedade até muito equilibrada, mas foi num momento, depois eles voltaram, os egípcios voltaram a ser politeístas. Tem uma história bacana a respeito disso, se quiser eu conto bem sobre isso, que eles tiveram, esse cara teve, a mulher dele era Nefertiti, e eles tiveram um filho. Na verdade, parece que esse filho não é nem do casal, é um outro filho que acabou, o Tutankhamon, que teve que mudar de nome porque o pai dele foi perseguido. E o pai dele criou uma cidade nova, como Brasília, uma cidade nova no meio do Egito, tipo, para distribuir energia. Então, essa história de a Brasília teve uma intenção muito fraternal, muito dessa próxima era, muito da era de Aquário. Só que forças por trás disso, talvez patriarcais, atrapalharam muito a visão fraternal de Brasília. Não estou colocando questões políticas, tá, gente? Estou falando de energias mesmo. Bom, então, os últimos 10.000 anos patriarcais têm que ser revisados. A gente não aguenta mais. Nós precisamos de sociedades mais fraternais, e eu acho que é isso que as sociedades familiares têm buscado. A família traz um pouco essa questão matricial, né? O poder desse feminino. E é sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos com vocês. Espero que vocês gostem. São muitos milênios de patriarcado, difícil da gente tirar isso da nossa cultura, mas não é tirar, não é esquecer, é fazer parte da nossa história da humanidade, não tem como, faz parte, tem seu valor, mas a gente precisa aumentar esse sagrado feminino para trazer um equilíbrio de forças, né, que vai trazer também uma valorização para o masculino de uma forma suave, de uma forma bacana para todos nós. Não estou falando de sexos, masculino, feminino, de gênero, sei lá o que, como é que se fala. Estou falando de forças energéticas e de valorização daquilo que não é tão objetivo, e valorização daquilo que faz com que a gente seja um pouco mais sensível e empata, né? Que tenha uma empatia com o outro e que acolhe o outro como um igual a você, né? Com as diferenças dele. Isso é fraternal, fratriarcal, e não impositivo, e não segregacionista, e não outras coisas que não vale a pena a gente comentar. A ideia é justamente a distribuição desse feminino em todos nós. Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quero seus comentários, curtam o vídeo e transfiram isso para outras pessoas que vocês acham que vão se interessar e vão curtir o assunto, tá bom? Obrigada, gente. Tchau.